Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir o seu exemplar bíblico no livro dos Salmos, de número 84. Louvar a Deus pela vida nessa noite da minha esposa, que ontem completou mais um ano de vida nessa terra. Eu quero louvar a Deus pela vida dela, por tudo o que nós temos vivido juntos, nesses quase 11 anos de casados. Eu sou grato a Deus pela vida dela e por tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quero louvar ao Senhor, irmãos. Talvez essa seja a última vez que eu estou ministrando no domingo aqui, nesse ano de 2021. Então eu quero usar 5 minutos do meu tempo aqui para expressar ao Senhor, para externar ao Senhor toda a minha gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito para com a minha vida, para com a minha família, para com o meu ministério. Esse ano Deus tem reservado muitas coisas para nossas vidas. Ao chegarmos aqui, temos vivido grandes momentos de experiência, que hoje eu entendo que era cabível ao Senhor nos trazer para cá, para nos ensinar grandes lições. E como servo eu compreendo agora tudo o quanto Deus está fazendo e já tem feito. De certo que somos carentes pelas orações dos irmãos, e eu rogo aqui, em cima deste altar, que orei por nós, não só por mim, mas por toda a liderança da igreja, porque cada vez mais a apostasia está se crescendo na terra, e ser cristãos nesses últimos dias não tem sido fácil. Ser igreja nesses últimos dias, igreja verdadeira, fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, na palavra do Senhor Jesus, não tem sido muito fácil. Então eu quero tributar a Deus nessa noite de verdade, toda a minha gratidão como servo, toda a minha gratidão como ministro, como líder. Eu quero louvar ao Senhor por tudo o quanto Ele me tem feito. E mais uma vez apelo para que vocês orem por nós, porque nós também somos carentes da oração dos santos. Amém? Eu quero nessa noite, irmãos, trazer uma palavra, uma mensagem, que ela é um tanto doutrinária, como ela também é um tanto profética e também um tanto pastoral nessa noite. O tema para a ministração dessa noite traz o seguinte tema: por que ir à igreja? Então eu queria que você nessa noite deixasse de lado o seu aparelho celular. Eu queria que você nessa noite evitasse se levantar, sair do seu lugar. Eu queria que você evitasse nessa noite beber água, ir ao banheiro. Eu queria que você fosse igreja nesse momento. Eu queria que você fosse servo, que você de fato viesse aqui a este lugar para servir a Jesus. Meu segundo apelo é que você ligue o seu pensamento aos céus e permita que o Espírito de Deus ministre ao seu coração nessa noite, para que de fato você possa sair daqui transformado e liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Aberto como está a sua Bíblia, acompanhe-me na leitura. A minha versão é a versão da Bíblia Viva, a Nova Bíblia Viva,
Talvez ela fuja um pouquinho da tradução que você tem, mas me acompanha aí na tradução que você carrega em suas mãos. Está escrito assim: para o mestre da música, conforme a melodia, os lagares, salmos dos coraitas. Verso 1. Como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes perto dos seus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristeza e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus, vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouça a minha oração, ouça, ó Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, que é o nosso escudo, trate com bondade o seu ungido. Mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver nas casas dos maus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Eu queria que você repetisse isso comigo. Como são felizes. Não, diga com mais fé, diga como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, estamos nessa noite reunidos no teu templo. Aqui está a tua igreja. Somos o teu servo, somos o teu povo que se chama pelo seu nome, Pai. Em nome de Jesus estamos aqui, Pai, sedentos, desejosos por Ti, e queremos que mais uma vez o Senhor fale conosco nessa noite. Eu peço gentilmente, Pai, humildemente, que use a minha vida nessa noite, Deus, que instrua-me em todo o entendimento do Teu Espírito Santo e em Tua Palavra, para que nessa noite, Pai, todos nós venhamos a aprender de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. E por que, Pai, é tão importante estarmos no templo, estarmos reunidos como igreja em Tua presença. Tu és bem-vindo aqui, fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, e você diga glória a Deus e aleluia. Por que ir à igreja? Você já parou para pensar o porquê que você vem à igreja todos os dias? Ou será que isso é apenas um ciclo vicioso?
Ou será que isso é apenas um ciclo diário para a sua vida? Já parou para pensar quais os benefícios que você pode receber ou realizar dentro da igreja? Talvez a sua resposta seja não, ou talvez sim, ou talvez nós não fazemos ideia do quão importante para nós é reunirmos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo. E é sobre esse assunto tão escasso, tão omisso nos dias atuais, que eu quero vos falar nessa noite. Mas antes de adentrarmos no tema dessa noite, eu quero começar esse sermão destacando aqui e abrindo um parênteses desde já, para destacar alguns pontos teológicos para nível de conhecimento bíblico sobre o livro dos Salmos. Então, se você trouxe caneta, se você tem um papel em branco, essa é uma noite de oportunidade para você anotar e escrever. Não quero só que você ouça, eu quero que você aprenda, para que você venha exercer melhor a sua fé em Jesus Cristo. Como primeiro ponto, dentro do livro dos Salmos, o primeiro ponto que nós temos que entender aqui, antes de adentrarmos no tema, é: quem escreveu os Salmos? Então vamos lá. Primeiro eu quero destacar dentro deste ponto, que o maior livro da Bíblia é os Salmos. E que este livro não tem capítulos, pois os Salmos foram escritos em formas de poemas e canções. Então, certo a se dizer é que o livro dos Salmos tem 150 poemas ou 150 canções. Sendo assim, este livro não tem versículos, e sim versos. Dentro desses 150 poemas são encontrados 2.461 versos. Isso na versão Almeida, revista corrigida. O segundo lugar dentro deste ponto é que o livro dos Salmos atribui pelo menos 73 dos poemas a Davi e os demais salmos a outros autores, entre eles Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés, Emã e outros mais. Contudo, essas atribuições aparecem em títulos que são acrescentados em alguns salmos, mas não se sabe ao certo se eles são tão antigos quanto as palavras a quais estão atrelados. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é quando e onde foi escrito o livro dos Salmos. Primeiro, os vários autores que escreveram os Salmos viveram em épocas diferentes. Este livro, os seus autores viveram entre os anos 1000 a.C. e 500 a.C. aproximadamente. Não se sabe ao certo quando o livro de Salmos foi compilado em seu formato atual. Mas acontecimentos mencionados no Salmo 137 indicam que esse processo só foi concluído após o exílio dos judeus na Babilônia. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero destacar, e último ponto, é que o livro dos Salmos está dividido em 5 seções principais. E cada uma delas termina com uma expressão de louvor ao Senhor, que diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Então vamos lá para a primeira seção, onde este livro
é dividido. A primeira sessão, que vai do Salmo de número 1 aos Salmos de número 41. O livro de Salmos começa com uma contraposição entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Alguns desses salmos falam da importância de confiar em Deus e não em coisas terrenas, e nos lembram de que não devemos temer, pois Deus está conosco. Outro salmo nos lembra de que Deus julgará nosso coração e de que devemos buscar a misericórdia dele. A segunda sessão do livro dos Salmos vai do Salmo 42 ao Salmo 72. E estes salmos podem ser resumidos na seguinte frase: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Um salmo lembra que devemos os salmos lembra que devemos entregar nossos fardos ao Senhor em todos os desafios e todas as provações. Outros nos incentivam a esperar pacientemente em Deus em todas as coisas. A terceira sessão deste livro dos Salmos vai do Salmo 73 aos Salmos 89. Esses salmos abrangem vários temas e muitas vezes descrevem a Deus como juiz que pode repreender os juízes terrenos e destruir os inimigos de seu povo. No Salmo 86, o rei Davi faz um apelo a Deus para que nos ensine seu caminho, a fim de podermos caminhar na sua verdade. A quarta sessão do livro dos Salmos vai do Salmo 90 ao Salmo 106. Muitos desses salmos nos incentivam a louvar ao Senhor. Aí. Muitos desses salmos nos incentivam a louvar ao Senhor, lembrar que a vingança pertence a Ele e declarar sua glória e servi-lo com alegria. A quinta e última sessão, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, esses salmos afirmam que os filhos são a herança do Senhor e que eles são uma bênção eterna para os pais que são justos. Um salmo perto do fim do livro contém uma súplica sincera para que o Senhor nos livre e nos proteja do mal e das práticas violentas dos homens iníquos. Agora que nós já aprendemos pouca coisa sobre o livro dos Salmos, agora que eu já tenho a sua atenção dobrada, de fato, agora eu quero destacar aqui 4 tópicos do porquê ir à igreja. O salmo que outrora acabamos de ler e de observar, ele trata-se de uma melodia, ele trata-se de uma oração em forma de canção e de poema pelos filhos de Coré, os coraitas. Quando nós observamos esse salmo de número 84, dá para se entender a vontade do salmista de estar no templo para adorar e servir ao Senhor. Dá para se notar nas suas primeiras frases de poemas, nos seus primeiros versos cantados, que há um desejo imenso no coração desse salmista em estar na casa do Senhor. Historicamente falando, do Salmos 86, este é um salmo que possivelmente
foi escrito dentro do cativeiro babilônico. E por eles estar dentro do cativeiro na Babilônia, ele começa a trazer em sua lembrança, em sua imaginação, o tempo oportuno que eles tiveram de ir ao templo, de estar ao templo, para servir e para glorificar ao Deus de Israel. Então eu quero dar início ao primeiro tópico desta noite, que traz o título: por que ir à igreja? Porque a igreja pertence ao nosso Senhor. Então um dos motivos de vir para a igreja é que a igreja pertence ao nosso Senhor. Avalie comigo o verso de número 1 a 3. O salmista diz: como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoções quando me aproximo do Deus vivo. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes perto dos seus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Ele começa a dizer que como é agradável. Como é agradável estar no lugar da sua habitação. Então cabe aqui fazermos uma primeira aplicação do texto, porque tem muitos que se dizem cristãos, que não vêm ao templo, não vêm à igreja, porque diz que pode servir a Deus em casa. Senhoras e senhores, isso é conversa de quem está querendo se desviar da igreja. Isso é conversa de alguém que não tem prazer de estar no templo, aonde é a habitação de Deus. Então, aqueles que dizem servir a Deus em casa estão enganando a si mesmo. Não existe nenhum desejo, não existe nenhum prazer no coração deles de estar no templo, de estar na igreja, aonde é a habitação de Deus. Mas sempre tem aqueles engraçadinhos que vai dizer: mas pastor, Paulo escreve dizendo que nosso corpo é a habitação do Espírito de Deus. Então aonde eu estiver, Deus está comigo. Isso é desculpa de crente que está querendo se desviar. Não existe nada melhor, não existe nada mais agradável do que quando estamos reunidos no templo, aonde é a habitação de Deus. Veja que o salmista diz: como é agradável estar no lugar da sua habitação. Como é agradável esta comunhão que nós temos de dividir a presença de Deus uns com os outros. Como é agradável compartilhar desta comunhão, desta koinonia, quando os hinos são cantados, quando os louvores são exultados a Deus, aí você vê o irmão glorificando, aí você vê o irmão louvando. Como é agradável estarmos como igreja na habitação, no lugar da habitação de nosso Deus. O que eu estou querendo dizer aqui como um pastor para você, meu querido, é que você tem que ter um desejo em ir à casa de Deus. É que você tem que ter o desejo de estar na igreja. É que você tem que ter o desejo de vir ao templo. Este negócio de pandemia, este negócio de vírus é para crente que não deseja estar na casa do Senhor. Usar essa desculpa, irmão, desculpe, mas não é mais acessível para os dias atuais.
Dizer que vai ficar em casa porque o culto está sendo transmitido. Para com esse negócio de crente preguiçoso. Vem para a igreja em nome de Jesus Cristo. O salmista diz: como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos exércitos. Não vem achando que você estando em casa que é a mesma coisa, que o culto é da mesma coisa. Não, é engano de Satanás para você. Isto é sofismo de Satanás. Ele querendo te pregar uma mentira como verdade para tirar você do lugar da habitação de Deus. Eu entendo de fato que se alguém está enfermo, impossibilitado de vir ao templo, de cama, acamado ou em um hospital, aí sim, essa pessoa pode entrar nas redes sociais. Esta pessoa pode entrar no canal do YouTube da igreja e assistir o culto, porque ele está indisponível. Meus irmãos, eu me alegro quando eu vejo a nossa irmã Lucineide entrando de cadeira de roda dentro do templo. Eu disse de cadeira de roda, sem ter as duas pernas, sem andar, mas ela está disponível, porque é agradável para ela estar no templo, aonde é a habitação de Deus. Aí vem uns queridinhos, uns bonitinhos desta geração, que não conhece Bíblia, que não sabe o que é Bíblia, que carregam a Bíblia, mas não lê, e vem dizer: não, esse negócio aí não dá certo para mim não, pastor. Cuidado, isso é sintoma de quem está querendo se desviar da igreja. A primeira coisa que eu quero notar dentro deste tema, ou deste tópico, porque a igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, é que o crente deseja a casa do Senhor, porque ele deseja o Senhor da casa. Então, se você vem a esta casa, é porque primeiro você deseja o Senhor desta casa. Era isso que o salmista estava querendo dizer: como é agradável estar no lugar da sua habitação. Eles só iam para o templo porque eles tinham a certeza e a convicção de que ali era a habitação da presença de Deus. Então por que ir à igreja, pastor? Por que vir à igreja? Porque o crente que vem à igreja deseja vir à casa do Senhor, porque ele deseja o Senhor da casa. Então, se você vem à igreja por causa do Senhor da casa, lá vai. Você não pode vir à igreja para agradar nós que somos pastores. Você não pode vir à igreja só para o pastor Eilton, para o pastor Robevano, pastor Jordão, pastor José, ver que você está no culto, está enganando a si mesmo. Você não pode vir para a igreja simplesmente porque o pastor vai me ver lá e por isso eu vou para a igreja, porque se eu não for o pastor vai ficar me cobrando. Nós te cobramos porque nós não queremos que você vá para o inferno. Você não pode vir para a igreja simplesmente para agradar o seu esposo. Você não pode vir à igreja simplesmente para agradar a sua esposa. Você não pode vir à igreja simplesmente para agradar o seu filho, simplesmente para agradar o seu amigo que te convidou, irmão. Você tem que vir à igreja por causa da presença do Senhor que está na casa. Você tem que vir para a igreja porque você deseja de fato, como salmista, você deseja a presença do Senhor da casa. Então antes que eu entre aqui para o pastor me notar, a minha oração é: Deus, eu estou aqui por causa da tua presença. Deus, eu vim aqui por causa da tua presença. Eu não vim aqui por causa de A, eu não vim aqui por causa de B, eu não vim por causa do pastor, eu não vim por causa do irmão do louvor, eu não vim para tocar, eu não vim por causa disso. Eu vim aqui porque eu quero te adorar. Eu vim aqui porque eu quero ser visto em primeiro lugar por ti. Eu vim aqui porque eu não quero ser visto pela minha esposa, eu não quero ser visto pelo meu marido, eu não quero ser visto pelos meus filhos, mas eu vim aqui porque eu quero que a tua presença me enxergue. Eu quero que o Senhor me enxergue nessa noite. Aí quando você começar a fazer isso, de fato você está se tornando um bom cristão. Cada
crente verdadeiro deve ter o desejo ardente pela igreja do Senhor. Cada crente verdadeiro deve ter um desejo ardentemente pelo Senhor. Então segura, irmão, aperta o cinto, que hoje o negócio vai estreitar aqui. É melhor eu pregar verdades que te libertam do que mentiras que te enganam. É melhor eu pregar uma palavra que te liberta do que um sofismo de Satanás. Então cada cristão verdadeiro deve ter o desejo ardente pela igreja, pelo templo do Senhor. O primeiro lugar que nós devemos amar em estar tem que ser a igreja. Cristãos que não amam mais, ou melhor, cristãos que amam mais outros lugares do que a igreja, precisam e devem se converter hoje aqui. Porque tem gente que ama mais a casa do amigo. Tem gente que ama mais a casa do irmão. Tem gente que ama mais a casa do pai. Tem gente que ama mais ir na casa da mãe do que vir à igreja. Tem gente, pastor Bevani, que ama mais ficar dentro de casa e assistir os cultos de casa do que sair e vir para a igreja. Mas nessa noite Deus está dizendo para você, se você está aqui nessa noite, é porque você ama a igreja, é porque você ama estar na presença de Deus. Me desculpe se a minha sinceridade está estampada no meu rosto. Mas se você não tem o prazer de estar na igreja, então você precisa hoje se converter urgentemente. Se você é um crente que só vem à igreja de domingo, tem coisa errada aí. Porque o salmista deseja estar todos os dias na casa do Senhor. O ano tem 365 dias. Se não me engano, 52 ou mais de 52 semanas. Conta quantos cultos tem na semana. Conta quantos cultos tem no mês. Aí o bonitão do crente só vem no domingo. É o crente domingueiro. Eu só sei adorar Jesus dia de domingo. Eu só sou crente dia de domingo. Eu só sirvo a Jesus dia de domingo. Se Jesus vier na terça, e se Jesus vier na quinta, e não te achar na igreja, e não te achar no templo, como é que vai ser esse negócio? Desculpe se a minha indireta lhe atingiu, meu irmão, mas essa é a verdade, a realidade que nós estamos vivendo, não só aqui na Bethesda, mas em todos os lugares aonde se chama igreja, em todos os lugares aonde se chama templo, é isso que está acontecendo. Eu não vou no culto de oração porque eu não gosto de orar, eu não vou no culto da palavra porque eu não gosto de aprender palavra, eu vou só no culto de domingo porque eu quero que alguém me veja, eu quero que o pastor me veja, eu quero que os irmãos vejam minha roupa, eu quero que os irmãos vejam meu sapato. Sai para lá, filho de Satanás, este lugar é para os cristãos verdadeiros, é para aqueles que amam e estar na casa e na presença do Senhor. O salmista desejava estar todos os dias, não era só no domingo, era todo o dia. Ele estava trazendo a sua lembrança, a imagem do templo, onde o sacerdote fazia os sacrifícios, onde os levitas entoavam ao nome do Senhor, onde os sacrifícios eram realizados. Ele começa a lembrar o tempo oportuno que ele teve, não foi, mas agora cativo, agora aprisionado, ele começa a lembrar como eu tenho saudade do templo, como eu tenho saudade do culto, como eu tenho saudade da igreja, mas estou impossibilitado por correntes, estou impossibilitado por postões da Babilônia que estão fechados. E é isso que acontece quando o crente se desvia. Ele começa a sentir vontade da igreja, ele começa a ter vontade do culto, ele começa a lembrar como a minha vida era boa, como o meu caminho era perfeito, como a minha vida era perfeita quando eu estava na igreja, quando eu estava servindo ao Senhor com meus irmãos. Aí ele está cheio de pecado, as correntes dos pecados estão entrelaçadas nele, e aí ele começa a lembrar como era bom os cultos, como era bom ter o pastor pegando no meu pé e dizendo: vem para o culto. Vem para o culto, porque às vezes nós somos chatos mesmo. Nós temos que pegar no pé, né, pastor Robevani? Tem que dizer: vem no culto, vem no culto, vem no culto, vem no culto. Aí quando o crente se desvia, ele fica: oh, mas eu tenho uma saudade dos cultos. Fica como o salmista, pastor Jordão, com vontade de ir ao culto, mas não pode, com vontade de ir ao templo, mas não pode. Por quê? Porque está impossibilitado pelas correntes.
está impossibilitado pelos portões, pelos muros altos, mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se tiver alguém aqui prendido em correntes de pecado, o sangue de Jesus Cristo vai quebrar toda maldição de pecado na sua vida, e você vai começar a sentir prazer, você vai começar a sentir gozo de estar na presença do Senhor mais uma vez. Com esse ardente desejo, seu coração se enche de alegria ao ir à casa do Senhor. Olha o que o salmista diz do Salmo 122, no verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do irmão. Foi isso? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos ali contar uma fofoca nova para o irmão tal. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos ali no bar tomar uma. Nananina. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh glória! Você não está entendendo, querido, o que Deus está fazendo contigo. Ele está dizendo, vem para a minha casa, vem para o meu templo, vem para perto de mim, vem para a minha habitação. Aqui tem lugar para você, aqui tem paz para você, aqui tem alegria para você, aqui tem abundância para você. É aqui que o Senhor te espera, é aqui que o Senhor te deseja, é aqui que o Senhor te quer. Pare de ir para lugares áridos e venha para a igreja. Será que você pode dizer glória a Deus, aleluia? Será que você pode dizer Deus é bom, pastor? Nós estamos vivendo uma apostasia muito grande, irmãos. De crentes se desviando da fé em Jesus. De pessoas que desacreditam da vinda de Jesus. Eu me lembro um dia, conversando com alguém, um senhor, aproximadamente 54 para 57 anos ele tinha, desviado da igreja, afastado da igreja. E ele me disse, pastor, eu não quero mais saber de ir à igreja. Disse, por quê, meu irmão? O que a igreja te fez? Ele disse, olha, eu tenho servido a Deus, a Jesus Cristo, mais de 25 anos da minha vida. E todos os dias o pastor da igreja onde eu ia pregava dizendo que Jesus estava voltando. Eu já estou com 54, eu não me engano qual era a idade mesmo dele, mas ele falou lá a idade, ele disse, já estou com tantos anos de idade, com ano X, e cadê Jesus que vocês tanto pregaram que iria voltar? Eu olhei para ele e disse, irmão, a nossa esperança é a vinda de Jesus. Se ele voltar e nos achar vivo, nós subiremos e seremos transformados. Mas se ele voltar e o nosso corpo já tiver descido ao pó, então nós ouviremos o soar da buzina e da sua voz de arcanjo, e a terra vai ter que dar um jeito e ressuscitar o nosso corpo, e mesmo assim nós iremos ressurgir para encontrar com ele nos ares. Tem muita gente perdendo a fé, tem muita gente se apostatando da fé, porque está dizendo Jesus está demorando, Jesus não vem. Se Jesus não vem, então eu vou para a balada. Se Jesus não vem, então eu vou voltar a usar droga. Se Jesus não vem, então eu vou voltar a arrastar o chinelo nos bares. Se Jesus não vem, então eu vou voltar a minha vida de prática de prostituição, de pecado. E Jesus está dizendo, o dia do Senhor está vindo aí, e ai de quem não estiver na igreja. Quer saber o porquê ir à igreja? Porque a igreja nos oferece, primeiro, ela nos oferece um lugar de oração e de exercício na fé. Primeira coisa de um crente que não gosta de ir à igreja, ele não gosta de orar. Pode ter certeza disso, pastor João. Porque o crente que vem à igreja, ele sabe que ele tem que orar.
Ele sabe que ao acordar, ele tem que orar agradecendo a Deus, pedindo proteção para Deus. Ao dormir, ele tem que orar agradecendo a Deus pelo dia, pela oportunidade, pelo fôlego de vida. Então, o crente que não gosta de ir à igreja, ele não exerce a sua fé e nem sabe orar. Segundo, porque a igreja, ela nos dá um lugar de revelação da vontade de Deus. A igreja, no templo, é onde você encontra as revelações da vontade de Deus através da palavra de Deus. Eu disse para vocês aguentar, eu disse que a palavra é doutrinária. Mas tem aqueles bonitinhos que gostam de ir para frente do YouTube. Lá tem o profeta não sei da onde, do Vale de Jacó, do Capim Santo, não sei do que. Lá ele revela tudo, lá ele fala tudo. Aí vive uma vida de internauta, é o crente internauta. Não sabe quem é aquele profeta, não sabe a vida daquele pastor, não sabe a vida daquele irmão. E rejeita a revelação de Deus através dos seus líderes, que ele conhece a vida, conhece a história, sabe onde encontrar, sabe qual o telefone para ligar. Então ela nos dá um lugar de revelação, de revelações da vontade de Deus. Terceiro, ela nos dá um lugar de fraterna comunhão. A igreja é um lugar de comunhão. Isso aqui só é igreja porque você está aqui. Se nós, quando nós saímos daqui, isso daqui deixa de ser igreja e passa a ser apenas paredes. Mas quando nós entramos aqui, aí a habitação de Deus está. Então este lugar é um lugar de comunhão fraternal. Como é bom, irmão, estarmos reunidos em comunhão, em comunidade, em aconchego, em amor fraternal, diante da presença de Deus. Quarto, ela nos dá um lugar cheio de oportunidade para uma vida melhor, Welks. Pode ver que esses crentes cheios de problema é os que não vêm para a igreja. Pastora Vânia, esses crentes cheios de problema, com a vida toda desmantelada, é os que não vêm para a igreja. É os que deixam de vir para a igreja para ficar em casa. É os que deixam de vir para a igreja para bater papo com o vizinho do outro. É os que deixam de vir para a igreja para assistir o Domingão com o Hulk. É os que deixam de vir para a igreja para assistir não sei o quê. Aí não tem uma vida boa, é uma vida cheia de tribulação. Aí fica, pastor, não estou dizendo que é ruim para a gente, irmãos, te socorrer. Eu estou dizendo que você está na hora de você tomar vergonha na cara e começar a vir para a igreja para viver uma vida melhor, como um cristão melhor. Observando melhor a palavra de Deus, você terá uma vida melhor. Quinto, ela nos dá um lugar de bênçãos peculiares. Irmão, quer ser abençoado? Vem para a igreja, irmão. Ah, pastor, por que a igreja? Porque ir para a igreja faz de você uma pessoa abençoada por Deus. Quando você deixa de vir à igreja, você retém as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, vir para a igreja, por quê? Porque ela nos dá um lugar de bênçãos peculiares. Sexto, ela nos dá um lugar para o crescimento espiritual. Esse aqui é que eu gosto. Vir para a igreja te faz crescer espiritualmente, irmão. Desculpe, deixa eu abrir aspas e aplicar mais uma vez isso. Que se você não vem para a igreja, se você deixa de vir para a igreja, você deixa de crescer espiritualmente. O que é que precisa para uma criança crescer? O que é que precisa para que ela desenvolva o seu metabolismo? Vitaminas, proteínas, alimento saudável, uma vida tranquila, boas noites de sono.
E é isso que acontece quando o crente vem para a igreja. Ele cresce espiritualmente, porque ele começa a se alimentar bem, ele começa a receber vitaminas espirituais, ele começa a dormir melhor, ele começa a se preocupar menos, e aí ele começa a crescer espiritualmente na fé em Jesus Cristo. Quando você vê um crente por aí, ai mano, não sei o que, contando muita conversa, aquele chora, mas não chora, derrama lágrima, mas não derrama, é um cara. Por isso que a igreja nos dá um lugar para crescimento espiritual. Por último, dentro deste tópico, ela nos oferece um lugar para louvarmos a Deus em coletividade. Aquilo que nós fizemos agora há pouco, todo mundo reunido, Jordão no violão, Levi na batera, e assim vai. Eles louvando, tocando os seus instrumentos, batendo nas suas cordas, nos seus tambores, louvando ao nome do Senhor, atraindo, chamando para si a presença do Senhor. E nós em comunidade, em coletividade, em uma só voz, em uma só fé, em um só pensamento, levantamos a nossa voz e começamos a exaltar o nome do Senhor. O verso 2 ele diz: a minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoções quando me aproximo do Deus vivo. Pensa no prazer, na vontade que esse salmista estava de estar dentro do templo. Pensa como é bom, irmãos, vir para a igreja. Pensa como é bom se reunirmos aqui como igreja. Será que você sente isso quando você está longe da igreja? Será que você sente saudade, irmão, quando você não está no culto? Tem dias que eu me pego pensando, meu Deus, hoje não tem culto não, hoje é oração, meu Deus do céu, aí eu relaxo. Não, hoje não tem, meu Deus, hoje é quarta-feira, hoje não tem culto, hoje tem ensaio. A vontade de estar no culto, o desejo de vir ao culto. Você tem que ter essa vontade que o salmista tinha. E ele está dizendo, o meu coração e o meu corpo vibram de emoções quando me aproximo do Deus vivo. Você tem que ter essa emoção quando você entrar pelas portas. Você tem que ter esse desejo quando você entrar pelas portas. Será que é isso de fato que você tem feito? Quando você tem entrado naquela porta, você esquece de Deus, esquece do mundo, pega o celular na mão. É isso, pastor, é indireta? Não, é verdade que você tem que se libertar. Pega o celular, esquece do irmão que está do lado, esquece de Deus, esquece do culto, esquece da palavra, esquece do louvor, esquece de tudo. Só não esquece do celular, das mensagens, do Facebook, de não sei o que mais lá. Irmão, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias na terra, irmãos. Se nós não despertarmos a nossa geração agora, o que será de nossos filhos? O que será de nossos cultos? O que será da igreja atual, irmãos? Se nós não pregarmos a verdade, se formos taxados de loucos, se formos taxados de incompetentes, se formos taxados, deixados de lado por pregar a verdade, então que assim seja comigo. Mas eu prefiro pregar a verdade. Eu prefiro ensinar a verdade como tem ensinado aqui todos os cultos. Nós temos ouvido palavras de verdade. Nós temos ouvido o pastor Robevani cobrando vocês para vir para o culto, a viver uma vida de cristão, a viver uma vida perfeita em Deus. Respira fundo, ó. Vai engolindo devagarzinho, que é bom. Remédio ruim é bom, mas cura. Terceiro tópico. Por que ir à igreja? Porque a igreja é o local mais feliz para se louvar a Deus. Acompanhe-me o verso de números 4 ao de número 7. Ele diz: como são felizes, ou como é feliz a pessoa que faz do Senhor a sua força e resolve em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Eles são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas em sofrimentos, em alegrias em bênçãos.
em lugares cobertos de flores e de frutos com suas primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Vão sempre ao templo em Sião para adorar, para louvar ao Senhor. Primeiro, quando o crente louva a Deus, olha só que interessante isso daqui, pastor Jordão, ministério de louvor que está aí. Quando o crente começa a louvar a Deus, quando o pastor Jordão começa a bater nas suas primeiras notas na corda, quando o teclado começa a teclar suas primeiras notas, o baterista suas primeiras notas, o baixo suas primeiras notas, a guitarra suas primeiras notas, quando o grupo em si, quando a igreja começa a sentir o derramar da presença de Deus, começa a se envolver com a presença de Deus, começa a louvar ao Deus da casa. E aí, quando nós estamos em uma só comunhão, em uma só fé, em um só entendimento, em um só pensamento, que é quando o grupo de louvor está louvando, de adorar a Deus, de louvar ao Senhor da igreja, aí então o Senhor da igreja começa a trabalhar ao seu favor, Ele começa a agir ao seu favor. De que forma, pastor? Deixa eu aqui abrir um parênteses e dizer para você qual é a forma que Deus vai trabalhando quando você está aqui cantando, quando você está aqui louvando. É por isso que é bom ir à igreja. E por que ir à igreja? Porque quando você louva a Deus, Deus arranca a tristeza do seu coração. Quando você louva a Deus, Deus arranca o ódio do seu coração. Quando você louva a Deus, Deus arranca a mágoa do seu coração. É por isso que a gente chora no meio do louvor. É por isso que a gente tem vontade de pular no meio do louvor. Por quê, pastor? Porque enquanto nós levantamos a mão, quando nós abrimos a nossa boca para adorar a Deus, irmão, eu creio neste momento que Deus se inclina para baixo, bota o ouvido para baixo e começa a receber, pastor Jordão, o nosso louvor, começa a receber a nossa adoração. Aí Ele vem pairando sobre a igreja, aí Ele vem passando em cada cadeira, Ele vai visitando em cada coração, Ele vai arrancando uma lágrima, Ele vai arrancando uma tristeza, Ele vai arrancando uma lágrima, Ele vai arrancando a mágoa, Ele vai arrancando todo aquilo que não é provém de Deus, Ele vai arrancando da sua vida. Aí quando você menos imagina, é por isso que você não entende, quando você sente vontade de chorar, e quando você percebe a lágrima já está descendo, quando você percebe o choro já está estampado na sua face, isso significa que o Deus da casa já está na casa, está agindo ao teu favor. Quando você abre a sua boca para glorificar ao nome dEle. É por isso que é bom ir à igreja, porque o melhor lugar para se estar é na igreja. Elias, o melhor lugar, mas em casa é bom louvar a Deus debaixo do chuveiro na hora que você está tomando banho, é bom demais, irmão. Mas louvar a Deus aqui na igreja, junto com os irmãos, em uma só fé, em uma só comunidade, em uma só comunhão, em uma só coinonia, não tem nada melhor de que ouvir o Elias cantando aqui, eu lá atrás cantando também junto com ele, de quando eu ouvi os músicos cantando aqui, os irmãos do lado esquerdo cantando também, os irmãos do lado direito cantando também. Aí Deus vem, irmão, se apresenta na casa e começa a transformar, começa a operar, começa a libertar, começa a restaurar, começa a restituir. Aí você esquece do problema, aí você esquece da dificuldade, aí você começa a abrir a sua boca dizendo glória, você começa a abrir a sua boca dizendo aleluia, porque é isso que a gente sente na hora do louvor. É uma vontade, irmão, surpreendente de glorificar ao nome de Deus. Olha para alguém que está do teu lado, diga: você gosta de vir para a igreja, irmão? Olha para ele e diz: irmão, é bom vir para a igreja. É bom louvar ao Deus da igreja. É bom estar reunido com o povo de Deus na igreja. É melhor você estar na igreja do que estar falando mal da igreja. É melhor você estar na igreja do que falando mal de alguém. É melhor você estar falando da igreja do que apontando alguém. É melhor você estar na igreja do que vendo o erro de alguém. Melhor é estar na igreja do que estar em outro lugar. O crente deve e pode louvar a Deus quando ele está só. Porém, a maior inspiração na coletividade dos espíritos aparentados. Ou seja, nada mais feliz do que louvar ao Senhor da igreja em família. Nada é mais agradável do que ver toda a sua casa reunida em louvor ao Senhor. Já pensou nisso? Aqui eu abro um parênteses para dizer: quantos de vocês que estão aqui queriam que os seus filhos estivessem?
Quantos de vocês que estão aqui queria que a esposa, o esposo estivesse, os netos estivessem? Ou quantos de vocês são alegres porque quando olha para o lado, vê a esposa? Quando olha para o outro lado, vê os filhos sentados? Quando olha para frente, vê uma outra família sentada? E aí você começa a dizer: como é bom vir à igreja. Aleluia. Como é bom ver a família reunida na igreja. Porque quando a família está reunida na igreja, isto é sinônimo e sinal de que eles não estão vivendo uma vida de aparência. Quando a família está na igreja, isto é um sinal de que eles estão sendo abençoados por Deus. Quando a família está na igreja, isto é um sinal de que a glória de Deus, de que o poder de Deus, que a virtude do Espírito Santo de Deus já te libertou de todo o pecado. E aí você abre a sua boca como o profeta Josué e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém vai dizer: mas por que é que você vai para a igreja? Por que é que você vai para a igreja? Aí você vai abrir a boca a partir de hoje e vai dizer: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode abrir a sua boca agora e dizer isso? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso é tão gostoso, porque quando Satanás ouve você falando isso, ele coloca a mão nos ouvidos e diz: não, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queira Satanás ou não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Porque enquanto o crente louva e adora a Deus, que é o Senhor da casa, Deus, por outro lado, vai agindo em favor desse crente, curando, restaurando, abençoando, protegendo, fortalecendo e livrando de todo o mal. Para finalizar, quarto e último tópico, ainda estou dentro do horário, quarto e último tópico, vai dar tempo sossegado para nós finalizarmos. Por que ir à igreja? Porque aqueles que a frequentam são mais felizes. Vamos ler do 8 ao 12 agora. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouça a minha oração. Ouça, ó Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, que é o nosso escudo. Trate com bondade o seu ungido. Mas vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus e viver nas casas dos maus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Verso de número 12. Ó Senhor dos exércitos. Repita comigo: ó Senhor dos exércitos. Como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Porque aqueles que frequentam a igreja são mais felizes. Por quê, pastor? Porque a palavra pregada na igreja deve trazer esperança de dias melhores. Cada ministração deve ser para a glória de Deus. Deve ser inteiramente cristocêntrica e não antropocêntrica. Devemos falar mais de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e menos de nós mesmos. Porque o crente que se alimenta da palavra que sai da boca de Deus, ele tem mais firmeza para a sua vida espiritual e também vive uma vida mais feliz e saudável. Porque seguir os caminhos do Senhor, da igreja, dá aos crentes uma vida feliz na terra. O Salmo 119, verso de número 1, diz: feliz são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Ir à igreja
traz benefícios dos céus para a sua vida. Vir à igreja traz bondade e misericórdia de Deus para a sua vida. Verso 10, veja o que o salmista diz, do Salmo 84. Mais vale passar um dia no templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. O que o salmista está dizendo aqui, ele só queria uma oportunidade. Hudson, ele só queria uma oportunidade. Ele queria uma oportunidade de poder ir ao templo novamente. Elias, era uma oportunidade que ele queria para ir ao templo novamente e adorar a Deus. E aí ele ainda continua a dizer, nem que fosse só para ficar na porta, mas eu queria estar lá. Porque para mim é mais gratificante, para mim é mais feliz eu estar no templo, eu estar na igreja, do que fora da igreja. É por isso que é importante você vir à igreja. Por que ir à igreja? Porque aqui é o melhor lugar para se estar. Porque aqueles que frequentam este lugar são mais felizes. Eu queria abrir um parênteses aqui rapidinho, já para finalizar. Se você vem à igreja, se você vem ao templo, e lhe falta alguma felicidade, irmão. Como assim, pastor? Se você vem aqui e você se sente infeliz por estar aqui, tem alguma coisa errada. Primeiro é que Deus não quer ninguém na sua presença que esteja insatisfeito, que esteja infeliz. Talvez você possa pensar, pastor, eu estou um pouco infeliz de estar dentro da igreja porque meu marido ainda não foi salvo. Meu filho ainda não foi salvo, está me dando um trabalho terrível. E isso traz uma infelicidade para mim e para a igreja. Isso traz um desânimo para mim e para a igreja, irmão. Continua glorificando ao Senhor da igreja. Continua vindo buscar ao Senhor da igreja. Porque no tempo certo, Ele vai agir ao teu favor. No tempo certo, Ele vai restaurar a tua casa. No tempo certo, Ele vai restaurar o teu casamento. No tempo certo, Ele vai restaurar a tua família. Mas continua vindo feliz, alegre e contente para a igreja, para o templo. Para finalizar, por que ir à igreja? Porque 3 vezes o salmista destaca os que são felizes. Veja comigo o verso de número 4. Que diz assim: como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Opa, tem um detalhe aqui no texto. Louvando ao seu nome sem, está dizendo que não tem que ter pausa para o louvor. Está dizendo que quando os ministros de louvor param, deixam de tocar os seus instrumentos, você aí na cadeira tem que continuar louvando a Deus em seu coração, sem cessar. Porque quando você continua o louvor dentro do seu coração, vem cá, irmão, segura aí, olha para mim aqui, não perca o foco não. Quando você continua louvando a Deus dentro do seu coração, a vontade de se levantar para ir beber água, ela não existe. A vontade de se levantar para ir no banheiro, ela não existe. Por quê? Porque você está num culto de adoração e de louvor a Deus. E você sabe que é irreverente sair da presença de Deus e virar as costas para Ele enquanto Ele está operando. É uma falta de respeito virar as costas para Deus enquanto Ele está operando na igreja.
É uma falta de respeito. Quando alguém está falando, você vira as costas e sai andando. Da mesma forma, quando você está na igreja, Deus está falando com a igreja, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor do templo. E quando você vira as costas enquanto Ele está falando, é uma falta de respeito. No verso de número 4, o salmista diz que felizes são as pessoas que frequentemente estão na casa do Senhor. Ou seja, se você é um crente que pouco vem para a igreja, então infelizmente você é uma pessoa espiritualmente infeliz. No verso de número 5, o salmista diz: como são felizes as pessoas que fazem do Senhor sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. No verso 5, o salmista destaca que as pessoas que são felizes são aquelas que fazem do Senhor a sua força, e que em seu coração já se converteram em seguir os retos caminhos do Senhor. Ou seja, não adianta nós dizermos que Deus é nossa força e não andarmos de forma reta e felizes pelos seus caminhos. Por último, verso de número 12: ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. No verso 12, o salmista diz que as pessoas felizes são aquelas que confiam no Senhor. Ou seja, sua confiança tem e deve estar em Deus e não em homens. A sua confiança não deve estar no pastor. A sua confiança não deve estar somente nos seus líderes, mas a sua confiança primeiro tem que estar em Deus. Por quê, pastor? Porque os homens são pobres pecadores, são falhos e cheios de defeitos. É por isso que tem um monte de crente que se afastaram, que se apostataram da fé. E aí quando você vai conversar com ele, ele diz: não, eu espelhei no meu líder era um homem de Deus, meu líder era isso, era aquilo. Aí o cara faz uma coisa errada, ele diz: não, eu vou sair da igreja. Abandona Deus por causa da fraqueza do líder que ele tinha. E aí vive uma vida achando que era no homem que ele tinha que confiar e não em Deus. Mas o salmista está dizendo: como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Os homens são pobres, pecadores, falhos, cheios de defeitos. Mas o Senhor da igreja, em quem você deve confiar, Ele sim é perfeito, santo, justo, para lhe ajudar e para lhe abençoar. Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Se você está aqui na igreja, com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, eu queria que você trouxesse para perto agora a sua família para perto de você. Pega o seu filho, pega a sua filha, se está aqui na igreja, pegue ele, pegue ela, traga ele para perto, traga ela para perto de você. Por que ir à igreja? Porque vir à igreja é isso daqui, é comunhão. Vir à igreja é uma felicidade. Por que devemos vir à igreja? Porque a igreja é uma fraternidade espiritual. Ela é o resultado da fé em Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Porque ela foi criada pela operação do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja é primeiro um organismo vivo e depois uma organização. A igreja primeiro é um organismo vivo e depois uma organização. Vir à igreja porque temos o desejo de adorar o Senhor da casa. Por que vir à igreja? Porque é aqui
que eu me sinto muito bem. Por que vim à igreja? Porque é aqui que o crente enche a bateria espiritual dele. É aqui aonde você entra fraco e sai forte. É aqui aonde você entra doente e sai curado. É aqui aonde você entra triste e sai alegre. É aqui aonde você entra caído, mas sai restaurado. É por isso que o crente vem para a igreja. É por isso que você deve vir para a igreja. E se você ama estar na igreja, levanta a tua mão e comece a adorar ao Senhor da igreja. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Só quem se sente bem, levanta a mão para adorar a Jesus, que é o dono da igreja. Eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir. Peça isso pra ele nessa noite. Neste lugar, todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar. Só quem acredita, abre a boca pra adorar a Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar. Oh, não há. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há, Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar onde queremos estar, ó Deus. Não há lugar melhor para estarmos, senão em teus átrios, senão em tua presença. Não há lugar melhor para se estar, ó Deus, senão em teus braços de amor. Não há lugar melhor para estarmos, senão aos teus pés, senão ao teu templo, onde é a tua habitação. Ó Deus, nós rogamos como igreja, nós queremos a tua presença aqui, nós queremos o teu Espírito Santo aqui. Esta é a tua casa, esta é a tua igreja, e não há lugar melhor para se estar, ó Deus, do que em tua presença, do que em tua casa. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Só a igreja. Expresse isso para ele. Diga: é aqui que eu me sinto muito bem. Cante isso para o Senhor da casa. Cante isso para o seu Deus. Foi para isso que você veio aqui para a igreja. Você veio para cultuá-lo. Você veio para adorá-lo de forma racional. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Oh, Senhor, não há melhor lugar para estarmos, ó Deus, do que em tua casa, do que em tua presença. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Esta é a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Que ela possa fazer o efeito necessário e que o feedback possa sair de você para Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aplaudam Jesus bem forte nessa noite.